Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Você pode estar compartilhando e se inscrevendo no meu canal, Pastor Valmir Santos, e deixando também o seu like, o seu joinha. Amados, eu quero vos falar nesse vídeo, nessa gravação, a respeito do que tem acontecido por esses dias com o apóstolo Valdemiro e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu tenho visto e ouvido muitas críticas pesadas, muitas informações negativas, destrutivas, e por muitas pessoas através das redes sociais e através da mídia. Orando a Deus sobre toda essa situação, eu decidi gravar esse vídeo e dar a minha opinião sobre tudo o que estão falando a respeito do apóstolo Valdemiro e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Entenda que é a minha opinião. Assim como respeito a sua opinião, gostaria que você respeitasse também a minha opinião. Quero que fique registrado que eu não conheço o apóstolo Valdemiro Santiago pessoalmente. Não sou amigo dele. Amigo, me refiro na particularidade. Não sou membro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Não estou aqui defendendo ele, como também ninguém. Mas eu quero deixar essa minha singela e humilde, muito humilde opinião. E para tanto eu gostaria de ler Atos Apóstolos, capítulo 5, verso 38 e 39. O conselho de um fariseu chamado Gamaliel, que era doutor da lei naquela época. Olha o conselho deste homem. E agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esta obra ou esse conselho é de homens, de fato vai desaparecer. Mas se essa obra, se esse conselho é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achado combatendo contra Deus. Alguém pode dizer, mas Gamaliel não era cristão, era fariseu. Ei, Deus usou até uma jumenta. Na Bíblia vamos encontrar que Deus usou homens ímpios para defender o seu povo e a sua obra. O significado do nome Gamaliel já diz tudo. Deus dará a recompensa. A minha opinião, se essa obra do apóstolo Valdemiro é de Deus, ninguém vai desfazer. Mas se for de homens, será desfeita. No Salmo de número 105, e o verso 15, está escrito assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ainda no primeiro livro
de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, e o verso de número 6. E disse Davi aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido de Deus, estendendo eu a minha mão contra ele, pois o rei Saul é ungido de Deus. E com essas palavras, Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra o rei Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Veja a sabedoria de Davi. Ele não tocou e nem permitiu que os seus homens tocassem no rei Saul, apesar de tantas coisas terríveis que o rei Saul estava praticando, uma delas perseguindo Davi para matar Davi. No entanto, Davi fez o seguinte: entregou na mão de Deus, para que a justiça divina pudesse ser feita. Não devemos tocar nos ungidos de Deus, nos profetas de Deus. Mas se você está incomodado com o que está ocorrendo com a Igreja Mundial e com Valdemiro, o apóstolo Valdemiro Santiago, entregue na mão de Deus. Não queira você fazer justiça com suas próprias mãos ou com as suas próprias palavras, assim dizendo. A justiça de Deus, ela não falha. Foi isso que Davi fez. Davi teve várias oportunidades para acabar com a vida do rei Saul. Diante de toda a perseguição que Davi estava tendo. Mas Davi não fez isso. Ele disse: que Deus me guarde de eu matar ou tocar no ungido de Deus. Ele orou a Deus e o Senhor fez justiça da maneira do Senhor. E é por isso que Davi se tornou rei de todo Israel. A palavra de Deus que eu quero ler ainda com você está em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, e o verso de número 43, que está escrito assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, olha aí, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, o que vos odeiam, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Olha o conselho que o Senhor Jesus está nos dando. Para bendizer aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, para abençoar até mesmo os inimigos. Será que temos feito isso? Porque diante dessa questão que estamos falando, quantas pessoas que se dizem cristãos não estão cumprindo essa palavra, porque estão maldizendo, criticando, falando. Ao invés disso, você deve orar, interceder. Muito cuidado com o que estão apresentando aí para você apedrejar profetas, falar mal de apóstolos, líderes religiosos. Eu conheço história de homens
que criticar e falar mal homens de Deus, mulheres de Deus, e pagar um preço terrível. Pagar um preço muito alto. Tenha muito cuidado em tocar nos ungidos de Deus, nos profetas de Deus. Olha o que diz a Bíblia ainda, em Mateus capítulo de número 12, que eu quero ler para você, e o verso de número 36 e 37, que diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta diante do dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenado. Neve a couple fonderivitreia, iriba calabacácia. Cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca contra homens e mulheres de Deus, contra as igrejas de Deus, porque você será julgado naquele dia do juízo, diante do grande juízo, diante do grande trono branco, o juiz eterno, fiel e verdadeiro. Todos nós seremos julgados, ou justificados, ou condenados, pelas palavras que saíram da nossa boca. Repito, eu não estou aqui defendendo apóstolo Valdomiro Santiago, Igreja Mundial, Poder de Deus. É a minha opinião, baseada na Bíblia, naquilo que Jesus Cristo deixou registrado. Tenha muito cuidado, porque o julgamento virá. E naquele dia eu e você estaremos diante do grande trono branco, aonde seremos julgados pelas nossas palavras. Poderemos ser justificados, como também condenados, por causa das nossas palavras, daquilo que falamos contra os ungidos de Deus, os profetas de Deus, contra Beltrano, Ciclano, as nossas palavras. Por causa das nossas palavras, poderemos ser julgados. Daremos conta de tudo o que falamos. Quero ler ainda Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Repito, é minha opinião, respeite a minha opinião. Capítulo 6 e verso 7 de Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Você não precisa se preocupar com a vida do apóstolo Valdomiro Santiago, ore por ele. Você não precisa se preocupar com a Igreja Mundial do Poder de Deus, ore por ela, porque tudo que eles estiverem fazendo, eles estão plantando, vão colher. Agora você, tome muito cuidado. Aquilo que você está falando, você está semeando, você está plantando. Você está plantando. E diz aqui, que tudo que você plantar, semear, seja de atitudes, ações, palavras, contra um líder espiritual, ou seja lá quem for, você está fazendo uma plantação. E a colheita virá. E a colheita, quando vir, é 30%, 60% e 100%, disse Jesus. Vamos orar pelo apóstolo Valdomiro Santiago, pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Vamos parar de apontar a vida dos outros e vamos orar por eles. Estamos plantando, e quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Nós poderemos ser condenados pelas nossas palavras. Eu conheci um pastor na cidade de Mogi das Cruzes. Esse homem, ele teve um problema muito sério em uma das suas pernas, não lembro agora se era a esquerda ou a direita.
e fez todos os exames, mas o médico condenou a perna desse pastor. E foi marcado a cirurgia para as 9 da manhã. Ele sempre foi contra o apóstolo Valdemiro Santiago. Eu posso falar porque eu o conheci e o conheço. Ele não aceitava. Só que naquela manhã, aquele desespero, ele acordou muito cedo, porque às 9 da manhã teria que amputar a perna, direita ou esquerda, eu não lembro. Ele acordou muito cedo, pois não conseguiu nem dormir, não amputar a perna desse homem. E aí, às 6 da manhã, ele ligou a televisão. Estava lá o apóstolo Valdemiro, ministrando, orando pelos enfermos. Milagres acontecendo ali. Esse pastor, meu amigo, a televisão dele grande, ele abraçou a televisão, levantou a televisão, apertou a televisão no peito e gritou: Deus, se realmente tu és na vida deste homem, se realmente o Senhor usa esse homem no dom da cura, se realmente o Senhor usa o pastor Valdemiro Santiago, que eu seja curado agora, não deixem cortar a minha perna, Senhor. E ali abraçado com aquela televisão pesada, ele orava e chorava, enquanto o apóstolo Valdemiro orava pelos enfermos, pelos doentes. Passado aí meia hora, ele soltou a televisão no lugar, enxugou as lágrimas, tomou um banho, se vestiu, esperou sua filha. Sua filha veio, conduziu até o hospital. Médicos, enfermeiros, deitou ele na maca, levou para a sala de cirurgia. Quando estavam os médicos e enfermeiros se preparando para amputar a perna desse pastor, já preparando anestesia tudo, ele se levantou e disse: não vão cortar minha perna, porque eu acredito que aquele apóstolo de Deus se levantou e saiu correndo pelo corredor do hospital, os médicos atrás, enfermeiro atrás. O senhor não pode fazer isso. Posso, eu sou maior de idade, não vou ficar aqui. Chegou lá, encontrou com a filha: me leva embora, não vou ficar aqui, ninguém vai cortar minha perna, Jesus me curou. E até hoje ele está com as suas 2 pernas, não foram amputadas. Portanto, queridos, não toqueis nos ungidos de Deus, nem apedrejais os profetas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.